Vale a pena a gente mencionar aqui também os outros atores envolvidos nesse conflito tão multifacetado, essa tragédia toda que a gente vê se desenrolando e subindo para temperatura quase que intolerável no Oriente Médio. Claro, com essa escalada da violência, enfim, estratosférica, enfim, já é uma realidade que, enfim, pessoas, enfim, inocentes, civis inocentes, ficam no meio dessa confusão diplomática, geopolítica e militar toda e acabam tendo suas vidas obstruídas, né? Isso porque, no meio dessa confusão toda, brasileiros ali radicados no Líbano estão prestes a embarcar no primeiro avião que vai repatriar 220 cidadãos brasileiros, que inclusive já decolou do Rio de Janeiro, a aeronave já está em curso para Beirute, eu imagino, mas o número de brasileiros que querem voltar ao Brasil, de fato, é muito menor, quase 3 mil pessoas. O Fabrício tem, claro, como sempre, todos os detalhes dessa operação para a gente entender aqui no detalhe. Vamos que vamos, Fabrício. André, baseado no que a gente viu em relação a Israel, o Brasil vai, em relação à retirada dos brasileiros de Israel, melhor dizendo, né? Lá no ano passado, em outubro, quando o governo foi extremamente ágil, inclusive para conseguir a retirada dos brasileiros, muito provavelmente a gente vai ter vários voos da Força Aérea Brasileira, do governo brasileiro, para a retirada de cidadãos lá de Beirute. Muito possivelmente esse voo com escalas, ali ele costuma fazer alguma parada em algum ponto na Europa, geralmente ali por Madrid, que é aproximadamente, assim, meio do caminho, né? Já que não dá para parar no meio do Oceano Atlântico, claro. E aí a gente muito possivelmente vai ter essa movimentação, até a possibilidade, inclusive, de brasileiros, isso o Itamaraty ainda não fala, mas há sempre uma possibilidade de brasileiros acabarem entrando em voos de repatriação de outros países que também estão se movimentando nesse sentido, que já até saíram na frente nesse aspecto, né? A Espanha está retirando cidadãos de lá, o governo do Reino Unido também já havia se movimentado pensando nisso, mandou até tropas ali para a ilha de Malta para facilitar as operações, se fosse necessário. Por enquanto, os aeroportos ali da região ainda estão abertos, mas as operações são muito mais limitadas. Então a gente estava ali no finalzinho do Jornal da Manhã, olhando o Flight Radar, vendo quem é que estava operando o voo por ali. Então, por exemplo, no Líbano só está operando a MEA, que é a operadora, a Companhia Aérea Nacional. Sim. Em Israel, só a El Al, que é também a operadora, a companhia aérea israelense. As outras empresas, a Qatar Airways, a Emirates, todos eles estão evitando aquele espaço aéreo ali. E isso sem não considerar... Não poderia ser diferente. Exatamente. Sem considerar também a British Airways, a Air France, que cancelaram os voos para lá e falaram, nem pensar. Né? Agora, a gente tem aqui, de vez em quando, uma tendência de, não sei, fazer pouco caso do nosso exército como todo, o exército brasileiro. E claro, com toda a instituição pública tem suas contradições e maus exemplos, mas é de tirar o chapéu aí o trabalho exemplar realizado aí pela nossa Força Aérea Brasileira, da presteza que foi, enfim, conduzida essa operação de resgate, que vai trazer algum alento e alívio para tantas famílias. Vale sempre a gente lembrar, para muita gente acaba se surpreendendo com esse número, mas o número de cidadãos libaneses, sejam originários ou naturalizados, né? Na verdade com descendência, melhor dizendo, é maior dentro do território brasileiro do que propriamente no Líbano em si. Choca muita gente, mas só para dar a dimensão da relação entre os nossos países e a importância que a comunidade libanesa também tem para nós. Mano. Inclusive política, né? Vários políticos muito importantes são da comunidade libanesa. Estamos falando do Haddad, do Temer, enfim, do Maluf, diversos... enfim, durante todo o período da redemocratização brasileira, em qualquer espectro ideológico, sempre tivemos uma presença muito importante de lideranças políticas que são da comunidade libanesa, o que mostra não apenas a importância social dessa comunidade, mas a plena integração da comunidade libanesa com a sociedade brasileira, de forma ampla. É fechar os olhos aos fatos como eles são. A gente tem que sempre tentar fazer aquele exercício de colocar no lugar do outro. A gente, inclusive, teve um representante de algum órgão de aliança entre Líbano e Brasil que se referia ao Hezbollah como um braço de resistência civil e não um grupo terrorista. Eu não sei, sinceramente, eu imagino que não seja um sentimento majoritário ali dentro do Líbano de realmente erguer o Hezbollah como um status de um exército paralelo, apesar deles serem. E como que isso está repercutindo internamente, entendeu? Se o grosso do povo libanês, Pepe, está, enfim, contrariado com os últimos acontecimentos, logicamente está, mas no sentido do Hezbollah ter perdido as suas forças, que pode ser um farol de esperança para o governo constituído
libanês, tão enfraquecido há tanto tempo, possa recuperar um mínimo de força nesse vácuo que fica da alta cúpula de liderança do próprio Hezbollah. Sua expectativa? Nesse ponto, tem uma questão que é complicada numa guerra, não é? Infelizmente, quando você vê uma guerra de Israel contra o Hezbollah, né, você acaba fortalecendo o grupo paramilitar. E o Hezbollah, é bom lembrar, né, ele é um grupo político que tem um corpo paramilitar. Apesar de várias pessoas, vários países falarem que o Hezbollah é um grupo terrorista. A ONU, se não me engano, coloca o Hezbollah como terrorista, não é, Fabrício? Estados Unidos também, a França também, vários países. Os Emirados Árabes também, vários países árabes. A ONU também coloca o Hezbollah como um grupo terrorista. Mas é bom lembrar que o Hezbollah também é um grupo político. Então, quando você vê, de certa forma, Israel dando baixa no exército do Hezbollah, o que está acontecendo na comunidade do Líbano, né, é fortalecer esse grupo político. Seria um juízo de valor. Infelizmente, o Hezbollah vai sair mais forte politicamente depois desse fato. Agora, queria só colocar um dado que eu acho importante. O avião maior da FAB tem capacidade para 100 pessoas. Temos 3.000 brasileiros que pediram o resgate. Ele está falando que a FAB vai ter que fazer, no máximo, 30 voos. Né? Ou seja, realmente é uma operação difícil de fazer. Complexa, para dizer o mínimo. A gente torce, claro, para que esses libaneses um dia possam voltar para um Líbano que já foi considerado a Suíça do Oriente Médio por muito tempo e livre de terroristas extremistas aí que seguem levando o país para o atoleiro e para esse precipício, sinceramente. Mas, vamos